Boa noite, você está na oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Começando nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Oração à Sagrada Face de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ó Jesus, que na vossa crudelíssima paixão vos tornaste o opróbrio dos homens e o homem das dores, eu adoro a vossa divina face, sobre a qual resplandecem a beleza e ternura da divindade, e que agora se tornou para mim como a face de um leproso. Mas sobre esses traços desfigurados, reconheço o vosso infinito amor e ardentemente desejo amar-vos e fazer-vos amar por todos os homens. As lágrimas que com tanta abundância correram dos vossos olhos se me afiguram quais pérolas preciosas que eu quisera recolher para com seu valor infinito resgatar as almas dos pobres pecadores. Ó Jesus, vossa face é a única beleza que encanta o meu coração. De boa mente quero renunciar na terra à doçura do vosso olhar e ao inefável ósculo de vossa boca divina, mas suplico-vos, imprimi em meu coração vossa divina imagem e inflamai-me com vosso amor, a fim de que possa chegar em breve a contemplar a vossa face gloriosa no céu. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistir fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende
Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Está na página 93. Já tendo o tempo cumprido da sua vida mortal, só para a morte nascido, em ato sacerdotal, na dura cruz erguido, o bom Cordeiro Pascal, já cravam-lhe cravos fundos, ó espinhos fel e dados, escorre o sangue fecundo dos doces membros furados, estrelas, mar, terra, mundo, por tal rio são lavados. Fiel madeiro da cruz, ó árvore sem rival, que selva outra produz, que traga em si fruto igual, quão doce peso conduz teu lenho celestial. Inclina um pouco os teus ramos, tuas fibras amolece, durezas que em ti buscamos, hoje pedimos, esquece. Ao Rei que em ti nós pregamos, um doce leito oferece. Só tu digna foste achada de suster do mundo preço, o nauta que ensina a entrada, que dá ao porto o endereço, a alma em sangue banhada, na tua nudez aqueço. Louvor e glória à Trindade, ao Deus Trino sumo bem, ao Pai e ao Filho em verdade, o mesmo louvor convém, assim como a santidade do Espírito Santo. Amém. Antífona: Senhor, julga-me segundo a tua justiça. Salmo 34, versículos 23 a 27. Levanta-te e atende, Deus meu, ao meu julgamento. Cuida, Senhor meu, da minha causa. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não se alegrem eles triunfando sobre mim. Não digam nos seus corações, ainda bem, alegremo-nos. Não digam, devoramo-lo, enfim. Envergonhem-se e sejam confundidos os que se congratulam dos meus males. Cubram-se de confusão e de ignomínia os que falam com soberba contra mim. Pelo contrário, alegrem-se e transportem-se de júbilo os que querem que a minha justiça seja reconhecida. Estes digam sempre, seja glorificado o Senhor, estes que desejam a paz do seu servo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, julga-me segundo a tua justiça. Evangelho, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. São Mateus, capítulo 27, versículos 15 a 26. Ora, o governador tinha por costume, no dia da festa, soltar aquele preso que os do povo quisessem. E naquela ocasião tinha ele um preso afamado que se chamava Barrabás. Estando, pois, eles todos juntos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis vós que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, que se chama o Cristo? Porque sabia que por inveja é que lhe o haviam entregado. Entretanto, estando ele assentado no seu tribunal, mandou-lhe dizer sua mulher: Não te embaraçes com a causa desse justo, porque hoje em sonhos foi muito que padeci por seu respeito. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos persuadiram aos do povo que pedissem a Barrabás e que fizessem morrer a Jesus. E fazendo o governador esta pergunta, lhes disse: Qual dos dois quereis vós que eu vos solte? E responderam eles: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Pois que hei de fazer de Jesus, que se chama o Cristo? Responderam todos: Seja crucificado. O governador lhes disse: Pois que mal tem ele feito? E eles levantaram mais o grito, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada conseguia, mas que cada vez era maior o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos à vista do povo, dizendo: Eu sou inocente do sangue desse justo,
Vós lá que se entendam. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás e, depois de fazer açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nós vamos para a reflexão, mas queria dizer uma palavra antes a todos vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, não é suficiente lavar as mãos. Não é suficiente lavar as mãos e deixar que os outros decidam aquilo que nós deveríamos ter decidido. Sim, meus irmãos, as pessoas do clero deveriam ter decidido, deveriam ter resolvido e gritado: Bento XVI é o Papa verdadeiro, ele fica, o outro não entra. Simplesmente deveriam ter defendido o nosso Papa a plenos pulmões, com toda a força, esclarecendo os leigos e a Igreja. Mas alguns arquitetaram o golpe, outros simplesmente se calaram, lavaram as mãos e disseram: bom, isso é lá com vocês. Se vocês querem pôr outro Papa, não tem nada a ver com isso. Eu tenho que simplesmente ver a minha vida, o meu conforto, eu tenho que ver meu modo de vida. Eu não posso abrir mão das coisas que eu tenho, porque se eu for contra eles, contra aqueles cardeais, aquela turma de cardeais que montou o golpe, não eram todos. Os outros foram cúmplices, mas era um grupo chamado Máfia de St. Gallen, que montou o golpe contra o Papa Bento XVI, juntamente aí com a nova ordem mundial, George Soros, Obama, Hillary Clinton, etc., que eles chamaram ironicamente de Primavera Católica, quando na verdade é um inverno e uma escuridão que não tem tamanho, que começou com a derrocada do Papa Bento XVI e a subida de Jorge Mário Bergoglio há 10 anos. Então, porque a esquerda é assim, né? Eles sempre falam o contrário, né? Se eles falarem luz, pode pensar em trevas. É exatamente o contrário. E eles jamais vão falar trevas, porque daí significaria luz. Então não é suficiente as pessoas lavarem as mãos e dizerem: bom, isso aí com vocês, hein? Não tenho responsabilidade nenhuma disso, hein? Pilatos tinha responsabilidade, sim. E a vida dele ficou muito pior depois desse ato que ele teve. Ele tentou preservar a vida e o cargo dele, não conseguiu. Tudo começou a ficar pior na vida desse homem até que 4 anos depois ele foi morto. Então, assim, voltou para Roma, perdeu o cargo ali onde ele estava, justamente em Jerusalém, e foi levado para Roma, e ali então vai perdendo o poder e entrando nas redes da mentira do império e termina sendo morto. Agora, a questão é, ele estava diante da verdade revelada, da verdade na frente dele viva, nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele tão envolto em mentiras, medos e política, simplesmente o coração dele bateu mostrando: esse é um justo, ele é inocente. A mulher dele teve sonhos, a mulher dele dizendo também: não se embarace com esse justo, sofri muito por causa dele. Várias vezes Deus falou com ele, mostrou, apesar de ele não ser judeu, várias vezes, e nem seguidor de Jesus, mas várias vezes o coração dele ardeu, palpitou, várias vezes ele viu que Jesus era realmente inocente, mas não teve coragem, não teve pulso firme para defender Jesus, o inocente, soltá-lo. Se logo de começo, ao invés de ele ficar dando tempo para os judeus tecerem sua rede de intrigas, os fariseus ali, os príncipes, os sacerdotes naquela época, se logo no começo ele desse um basta, nele não tem crime algum, vocês parem com isso, se não prendem vocês, caiam fora. Mas não, ele simplesmente não teve pulso, foi fraco, e foi permitindo que eles tecessem suas teias, suas tramas, até que ele estava tão enredado como um inseto numa teia de aranha. E aí não tinha mais como sair. Então, você lendo os 4 evangelistas com essa mesma passagem, você vai vendo como eles enrolaram Pilatos de tal forma, mas porque Pilatos deu tempo, Pilatos entrava, Pilatos saía, ele entrava, bom, deu no seu coração que ele é justo, simplesmente defenda e acabou, põe todo mundo para fora, disperse a multidão, e o que? Vai ter revolta? Bom, tudo bem, é só um centurião com 100 soldados e acabou todo mundo, tchau para todo mundo. Ele tinha o poder, ele tinha um exército na mão ali, os soldados romanos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ele é tão culpado, não adianta lavar as mãos dele também estão sujas de sangue de Jesus. O sangue caiu sobre todos eles, mas também caiu sobre Pôncio Pilatos, que podia ter salvo Jesus, ele podia,
Ele sentiu várias vezes no coração que Jesus era inocente. Ele ouviu falar, ele se fez filho de Deus, o homem toma mais um baque. Nada disso foi suficiente para ele salvar Jesus. Ele quis o quê? Guardar seu cargo, sua posição. Ele viu seus interesses pessoais. Então, se você precisa pegar um justo e mandar aí chicoteá-lo quase até a morte, torturá-lo quase até a morte, bom, antes ele do que eu, né? Tudo certo. Se é para entregar a crucificação, aguinha, por favor, lava as mãos aí. E é estranho porque quantas vezes a gente não ouviu em homilias da igreja bergoliana as pessoas criticando os apóstolos. Mas eu nunca ouvi criticando Pôncio Pilatos. Talvez porque se identificam, né? Deve ser identificação, né? Deve ser identificação com Pôncio Pilatos. A gente acha que lavou as mãos também no caso do Papa Bento XVI e eles estão resolvidos, não é comigo. Isso não compete a mim, não. Eu estou sob pressão, sabe? A massa... Se o clero tivesse se levantado, batido o pé, o Papa é Bento XVI, como assim vão tirar o Papa? Ninguém tirava o Papa de lá. Mas, não esclareceram os fiéis, cada um viu o seu lado. Resultado da história, estão todos comungados junto com quem deu o golpe, porque foram coniventes. Então não tem lavar as mãos, tem sujar mais as mãos ainda. Tem sujar mais as mãos e ficar igual, só tem duas alternativas. Ou participa do golpe direto ou indiretamente, ou simplesmente combate o golpe. E meio de mundo não existe. Quem está no meio do mundo já está do lado do diabo. Reflexão, Jesus e Barrabás e Santo Afonso Maria de Ligório. O povo israelítico tinha direito a exigir do governador romano, no grande dia da Páscoa, que deixasse ir livre um dos prisioneiros. Pelo que Pilatos lhes mostrou Jesus e Barrabás, homem criminoso, dizendo: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus? Pilatos esperava que o povo com certeza preferiria Jesus a Barrabás, um acelerado homicida e salteador que todos deviam detestar. Mas o povo, instigado pelos príncipes da sinagoga, de repente, sem deliberar, pede Barrabás, porque não era o povo, eram os parentes justamente ali do clero da época. Eles eram todos casados, tinha família, todo mundo empregado no templo, vivendo às custas dele, né? Então, mesma coisa você chegar no congresso, fazer uma votação lá, junta o povo na frente da Praça dos Três Poderes, todo mundo que trabalha no legislativo, os funcionários do legislativo, judiciário e executivo, tudo na Praça dos Três Poderes. Aí eles decidem aumento de salário para todos e vem a televisão e fala assim: o povo decidiu aumentar o salário dos deputados mais uma vez. Não é o povo, eles estão legislando em causa própria, eles estão aumentando para eles. São só parentes, gente que trabalha ali, funcionários, são assim interessadíssimos que todo mundo ganhe um aumento. Nesse exemplo que eu estou dando, hipotético, claro. Então aqui é a mesma coisa, aqui é nas pessoas ligadas ao templo, não é exatamente o povo. Isso é estudos históricos que nós temos mais recentes, gente, de umas décadas para cá, né? Porque até então se julgava isso e mais aquilo, mas aí nós temos estudos históricos. Quando eu falo recente, é o quê? Uns 50 anos, mais ou menos, que mostram para nós que não é o mesmo povo. É impossível ser o mesmo povo, porque tinha povo demais. Tanto é que quando Jesus entra com o burrinho, né, no domingo de Ramos, fazendo a procissão de Ramos, quando Jesus entra à frente e o povo atrás, tem gente que pergunta, os evangelistas falam: quem é esse, quem é esse? E as pessoas que estão na procissão começam a explicar, porque eles conheciam. Quem estava clamando Jesus não é assim. O povo estava ali na porta, não tinha nada que fazer na vida, aí aparece Jesus no burrinho: diversão, vamos lá, Osana, filho. Não tem nada a ver. Do jeito que tem gente que conta a história desse jeito, parece que é assim, não é. Acontece que aquelas pessoas viram o milagre do Lázaro sendo ressuscitado, elas já tinham visto pregações de Jesus, tinham visto vários milagres de Jesus, sabiam da fama do Senhor. Então, quando o Senhor entra montado no burrinho, cumprindo a profecia, aclamam Jesus mesmo, como filho aí de Davi, né? Usando o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, filho de Deus aí, o Messias. Mas quando entra na cidade, tem duas reações. Tem lá um pessoal que fala: bom, e aí, quem que é esse aí? Aí eles começam a explicar, a turma da procissão começa a explicar, e os fariseus que do alto, né, porque são vários prédios ali, não que nem a gente vê hoje, mas são várias construções e tal, tá vendo, não aproveitou nada do que nós fizemos. Tudo que eles fizeram contra Jesus não adiantou nada. Toda a calúnia de difamação não adiantou nada, né?
Então não é a mesma turma, essa turma é uma. A turma que vai dizer crucifixo é a turminha lá dos próprios fariseus, saduceus, dos doutores da lei lá, aquela turminha, os escribas, eles e família, e interessados em manter o status quo do jeito que estava, continuar do mesmo jeito, para não mudar nada, imagina. A gente está esperando o quê, né? Sabe, o certo é eles se prostrarem diante de Jesus mesmo e reconhecerem como Filho de Deus. Mas é claro que isso não aconteceu, as profecias já diziam que não ia acontecer. Jesus falou que na parábola da vinha, que o dono da vinha ia mandar o seu próprio filho e os vinhateiros que tinham arrendado a vinha iam matá-lo. Isso lá atrás, isso bem no começo, não foi nem assim um dia antes. Então só para ficar bem explicado o que é esse povo aqui, historicamente falando. Pilatos, surpreso e indignado ao ver um inocente posposto a tão grande malfeitor, diz: que farei então de Jesus? Todos gritam: seja crucificado. Pergunta outra vez Pilatos: mas que mal fez ele? Eles, porém, gritam com mais força: seja crucificado. Assim como Jesus e Barrabás foram apresentados ao povo, assim também perguntou-se ao Pai Eterno qual ele queria que fosse salvo, seu filho ou o pecador? E o Pai Eterno respondeu: morra meu filho e seja salvo o pecador. É o que nos afirma o apóstolo, é o que nos diz Jesus Cristo mesmo. Tanto amou Deus ao mundo que lhe deu seu Filho unigênito. Mas como é que os homens correspondem a essas supremas finezas do amor? Ai de mim, meu Senhor, todas as vezes que cometi o pecado, fiz como os judeus. A mim também se perguntava o que eu desejava, a vós ou ao vil prazer? E eu respondi: quero prazer, e pouco se me dá perder o meu Deus. É assim que eu falei então. Mas agora estou arrependido de todo o coração e digo que prefiro a vossa graça a todos os prazeres e tesouros do mundo. Ó bem infinito, ó meu Jesus, amo-vos acima de todos os outros bens, só a vós quero e nada mais. Ó Mãe das dores, minha Mãe Maria, impetrai-me a santa perseverança. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, toda vez que você está diante do pecado, toda vez que você tem que escolher fazer o certo ou o errado, seguir Jesus ou o demônio, é a mesma coisa de gritar: quem você prefere? Jesus ou Barrabás? E quantas vezes a gente escolhe o errado? Quantas vezes nós também andamos escolhendo Barrabás e mandamos Jesus para a crucificação? Professor, mas eu não faço isso. Faz. Nós crucificamos Jesus todo dia com os nossos pecados, entenda. Nossa miséria é tão grande, a gente ama Jesus e crucifica-o todo dia com os nossos pecados. A gente ama Jesus e coloca mais espinhos na cabeça do Senhor. A gente ama Jesus e afunda um pouco mais os cravos nas suas mãos e nos seus pés. O amor que a gente tem pelo Senhor está faltando, não está sendo suficiente, não é mesmo? Nós estamos escolhendo errado. Nós estamos escolhendo Barrabás. Escolher Barrabás é escolher o diabo. Mandar Jesus para a crucificação é escolher o caminho do mal e da condenação. Não tem outra saída a não ser escolher o caminho certo. E o caminho certo é o caminho que nós temos que fazer, de seguir a palavra do Senhor, mesmo quando a gente vai ter que enfrentar todo mundo, mesmo quando nós temos que ir contra a corrente. Muitas vezes você vai ter que ir contra a corrente para poder seguir Jesus. Bom, sempre foi assim, desde o começo. Surpreso? Eu não estou, porque quem conhece um pouco da história da igreja sabe que sempre foi assim. E nós temos visto as páginas dos santos aqui, sempre foi assim, especialmente no começo da igreja. Mas, meus irmãos, a igreja voltou ao começo. A igreja voltou nas casas agora. A igreja voltou nas casas e nós estamos naquela parte da profecia que Jesus dizia que por causa dele ia ser pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. É o que está acontecendo. Se você na sua família tem mais uma pessoa que está junto com você na igreja verdadeira, dê glória a Deus. É exceção. A grande maioria de vocês, eu sei, está nesse mundo sozinha. Tem só nós aqui virtualmente, claro. Nós, a família Sagrada Face, que se reúne todos os dias, 4 vezes por dia ao vivo para rezar juntos. Né? Tem lá no grupo para vocês também pedirem oração, lá no Telegram. E também, além disso, tem aí nossa família no céu. E a igreja triunfante no céu. Santíssima Trindade, Nossa Senhora, São José, os anjos e santos. Aí sim não estamos sozinhos. Mas muitas vezes na sua própria casa você está sozinho. Pior,
Pior do que você estar sozinho, tem gente contra você que te combate. Isso é que é pior. Porque se só te deixasse em paz, está sozinho. Vai rezar, reza. Tava bom, hein? Se fazem isso com você, ó, seja feliz, porque pelo menos não te perturba. Você reza por eles também e pronto. O problema é quando começam a perseguir e pressionar, como tem alguns de vocês que passam por situações bem terríveis. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ser de Deus nunca foi fácil. A igreja voltou ao começo nas casas, perseguida, não entendida e de uma forma assim mais complicada, porque agora um monte de gente se acha católico quando não são. Estão na igreja bergoliana, na seita bergoliana e nem desconfiam. Continuemos nós em frente atrás do Senhor. Sabe, eram 5.012, quando Jesus começou a falar, quem não comer a minha carne, 5.000 foram embora, só sobraram 12. Certo? Então, quantos milhões não são hoje de católicos aí? Quando a gente começa a falar, a gente não pode mais ir à igreja, a missa não vale mais, as profecias dizem isso, reconhecidas pela igreja, ia chegar uma hora que ia ser só um pãozinho, chegou essa hora, eles estão excomungados porque apoiaram o golpe contra o verdadeiro Papa, não estão em comunhão com o Papa, não estão em comunhão com o Senhor, com a igreja, porque o Papa é aquele que é colocado, a cabeça visível da igreja no mundo, que é colocado para comandar a igreja. E fizeram o que fizeram, deixaram fazer tudo o que fizeram com Bento XVI. E não falaram nada. Quando a gente fala isso, as pessoas assim gelam e simplesmente continuam fazendo errado. Continuam preferindo Barrabás e não Jesus. Escolhemos nós Jesus e permaneçamos firmes na escolha que nós fizemos, seja o que for, venha o que vier, custe o que custar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite.
Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora, meia-noite, tem o terço da Sagrada Face. Temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada. E estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.